Eu vou tentar fazer esse vídeo direto, porque é a última doença que a gente vai falar hoje, não doença não, né? O último distúrbio que nós vamos conversar hoje, que é a rinite e a sinusite. E aí, ó, se algum de vocês tem e não sabia, é assim que vocês ficam, ó, cheio de catarro. Brincadeira, gente. Mas é assim que fica, tá? Cheio de secreção acima dos olhos, aqui bem do ladinho do nariz, tá vendo? Nesses três seios e nas bochechas. Por isso que a dor de cabeça é tão intensa, principalmente nessa faixa dos olhos, porque fica cheio de secreção. E é por isso que alguns médicos fazem o teste de sinusite apertando a cara da gente. O rosto, né, no caso. Pressionando com o dedão essa região da bochecha e ele consegue sentir a movimentação da secreção, sem contar que causa uma dor intensa e você dá o grito, né? De ai, tá doendo. E aí ele percebe que pode ser o quadro da sinusite. Alguns médicos acabam pedindo também o raio-x e vai ficar esbranquiçado por conta desse excesso de secreção aí, que ela pode estar assim, né, bem amarelada, esverdeada, ela pode estar mais transparente. Desculpa, tava bebendo água aqui. E depende muito, quanto mais amarelo ou esverdeado tiver, significa que tá com bactéria. Se tá com bactéria, vocês vão ter que acabar tomando, por exemplo, antibiótico. Se ela tiver mais pro transparente, pode ser que o médico não precise passar um antibiótico. E aí ele vai normalmente passar um anti-inflamatório para desinflamar os seios paranasais, que são esses seios ali onde fica cheio de secreção. Muitas vezes vai estar associado a outros grupos, né? Como além do antibiótico que eu falei, do anti-inflamatório, os antialérgicos. Muitas vezes vai ser utilizado para auxiliar nesse quadro. Principalmente quando a gente fala da rinite, que normalmente é uma doença relacionada à alergia, que pode estar ligada à poeira, ao tempo, enfim. Vamos falar então dos medicamentos. São diversas classes e diferentes classes de medicamentos que vão ser utilizados para quadros de rinite e sinusite. Por quê? Como eu falei para vocês, se essa secreção, no caso da sinusite, essa secreção, ela estiver amarelada ou esverdeada, normalmente é sinal de que tem bactéria habitando ali. E aí, se tem bactéria, eu tenho que combater com antibióticos, que normalmente é a amoxicilina ou a azitromicina, e aí eu tenho outros antibióticos que podem ser de escolha médica, tá? Depende muito. Se tiver um quadro um pouco mais tranquilo, eu posso entrar com anti-inflamatório. Então, assim, tem diferentes nomes, tem os antialérgicos. Então, assim, eu vou falar os outros nomes que eu trouxe aqui, né? A blecometazona, por exemplo, flunisolida. Eu trouxe aqui como imagem, né, a azitromicina, eu trouxe o Fostair, que é o blecometazona, e eu trouxe o flunisolida, que já é uma solução nasal mesmo. Se eu não me engano, ele é corticoide, eu não lembro se ele chega a ser corticoide, mas ele é uma solução nasal que ajuda a fazer a limpeza nesse processo, espirrando de forma direta, e ele ajuda a fazer o tratamento da sinusite, diferente de outro medicamento aí que é muito comum a gente utilizar para desobstruir, que não trata nada, ele só desobstrui e no geral logo depois você sente a obstrução novamente, que eu não vou nem falar o nome. A gente tem a fluticasona também. Eu acabei repetindo o nome ali da budesonida, né? Mas vocês já viram lá. E aí entra os antialérgicos que a gente falou também, né? Como a loratadina, e eu trouxe ali o loratoned, a loratamed, que é um nome mais pro comercial, né? Da loratadina. A gente tem ela no genérico também. E eu trouxe também a desclorfeniramina, que é o famoso polaramine. E a gente tem o conjugado, que é não é polaramine o nome, esqueci o nome do medicamento que é, eu ia até trazer, esqueci, que é a junção desse antialérgico com a betometazona, né? Que é o desclorfeniramina com a betometazona. A junção, não era para me colocar o Inalid ali, era para me colocar esse, eu até esqueci o nome aqui, que ele é muito eficiente nesses quadros que inclui
quadro da rinite alérgica, ele ajuda a fazer a limpeza, então ele diminui o prurido, né, que é essa coceira que dá no rosto todo, ele diminui muito o quadro respiratório e de espirro, então assim, ajuda bastante. Ele é bastante vendido, mas eu esqueci o nome, eu esqueci de colocar, então acabei esquecendo o nome, mas ele é bastante comum. E assim como todo medicamento, né, o grupo desses medicamentos que são utilizados no distúrbio respiratório, alguns vocês já até sabem, né? A gente já falou de antialérgico e ele acaba causando lentidão do raciocínio ou sonolência, principalmente se forem da classe dos sedativos, como o polaramine é. E a gente tem também quadro de diarreia que pode acontecer por conta de todo medicamento oral, pode ter também náusea, vômito. Eu acabei não colocando aqui, mas a gente já lembra dessa tríade, né? Pode causar gosto amargo na boca. E aí, principalmente falando dos anti-inflamatórios, diarreia também pode acontecer no uso de antibióticos, né? Quando a gente fala da sinusite lá, que pode precisar utilizar a azitromicina ou a amoxicilina. Lentidão de raciocínio, e isso é um distúrbio, não só uma reação adversa desses medicamentos, mas a pessoa que está com crise de rinite e sinusite, ela fica, né, com essa lentidão de raciocínio também. Então acaba sendo uma reação adversa, mas é um pouco difícil dizer se é uma reação adversa ou se é do próprio quadro. E infecções respiratórias que pode acontecer também por conta desse quadro da pessoa estar com esse distúrbio. Normalmente as infecções respiratórias, elas são mais comuns quando a gente não trata o distúrbio do que como reação adversa desses medicamentos. Mas também pode acontecer utilizando alguns desses medicamentos. E por hoje foi só. Entre os ens e poréns, né, conseguimos finalizar nossa aula e vamos conversando ali no WhatsApp.